lá no seis propósitos para o novo milênio, e que é uma possibilidade de um mundo dentro do mundo, isso. Mas para organizar isso tudo, primeiro, os meus materiais são bastante caóticos, assim, eu tenho cadernos, aí eu faço desenhos, tudo nasce meio de desenhos e de cadernos, e eu pego referências que estão no ar, assim, alguma fala que de repente eu noto que pode ser repetida. Então, e isso, nesse filme, isso era ainda mais complicado. Por quê? Porque é muito fácil você estruturar um roteiro dentro dessas intenções, de caixas dentro de caixas, quando você tem um roteiro fixo, não é? Nesse filme, não, né? Esse filme, a gente foi, conforme a gente ia filmando, a gente ia sabendo, a gente ia fazendo desvios e pegando personagens e colocando falas. É lógico que, por exemplo, na primeira parte, a coisa da fita cassete, a gente sabia que tinha a Paris Palonil. Uma vez eu sabia que aquela música tinha que ser cantada ali, mas eu não sabia ainda o que é que apareceria na fita. Só lá na segunda parte, quando a gente estava fazendo a segunda parte, é que eu percebi que, caramba, não, pode ser um cara, vai ter uma festa na terceira parte, um cara vai cantar e vai ser o mesmo cara que vai aparecer nessa fita cassete, que vai remeter a vizinha de baixo, etc. Que essas estruturas e essa amálgama, esse labirinto se estrutura, mas é muito difícil, é muito complicado sem que isso soe, sobretudo, sem que isso soe simplesmente formal, né? Que uma masturbação que não soe desse jeito era muito complicado. Então era sempre como fazer com que essa trama toda trançada não fosse simplesmente um prazer formal, fosse a própria estrutura e o próprio sabor do filme, e que fosse algo muito tranquilo para os personagens e para a direção e para o movimento de câmera, que fosse simplesmente fluido, assim, que não fosse uma... E isso era, na hora da filmagem, muito outro trabalho, assim, a ser feito, assim. Mas é algo que eu gosto muito, de estruturar esses materiais. É algo, porque eu sempre parto de uma estrutura, o filme, e depois ele vai começando a ser recheado com músculos, com vozes, com personagens, com coisas. Eu sei que nesse momento eu preciso de que... eu sei que o Antônio ele tem que encontrar a Mariana, por exemplo, na segunda parte. Óbvio, para que ele encontre a Débora, etc., para que a gente saiba agora qual é a relação dele com a ex, mas como é que eu coloco ele... Por que é que ele vai na casa da ex? Então, eu pego uma palavra que ele usa na primeira parte, que até na minha gaveta ainda tem as meias, né? As meias ainda estão aí. Aí eu pego essa palavra meia e penso, não, ele pode ir atrás de meias. Mas por que essas meias têm que aparecer de novo na terceira parte? Então eu já penso ali que na terceira parte vai ter uma cena com meias. E é meio isso, assim. É um desenho meio maluco. Coisas muito rápidas que acho que possam ser interessantes. Que a gente jogava com esse sentimento de estranheza, porque sabíamos que a partir do momento em que o espectador começasse a reconhecer que não estávamos na linearidade do tempo, havia um sentimento de estranheza, mas havia o cuidado de não passar... Não queríamos que o espectador se sentisse traído ou de repente houvesse uma mentira, né? Então havia o jogo com a estranheza, mas não uma estranheza abrupta que de repente a pessoa dissesse tudo aquilo que eu vi até agora é mentira, isto agora é a realidade. Então havia... Não existe uma realidade real no filme, não existe a oficial, todas são reais e de maneira quase quântica, é como se todos fossem universos diferentes que convivem ao mesmo tempo. É mais ou menos isso. E outra peculiaridade eu lembro agora de estar a ver o filme e na cena em que eles estão a ver a gravação pela primeira vez nós não estávamos a ver nada e parece muito óbvio que a gente está a olhar para a gravação e eu fico olhando para o meu rosto e a tentar me lembrar o que é que eu estava a pensar, para onde é que a gente estava a olhar, porque não tinha lá nada, a gente estava só a fazer tempo de olhar para depois olhar e era só uma parte. Tinha lá essas coisas, né, esses materiais, e aí eu falei com o Vitor, meu produtor, falei, cara, a gente vai fazer um filme daqui a 3 semanas, eu preciso de 2 diárias, esses aqui são os atores e essas são as locações. E aí eu fui
ver o que eu ia fazer. E aí eu sabia, enfim, né, que a coisa que eu achava que precisava preencher aquilo tudo, aquele espaço, era esse trajeto que é muito simples, assim, né, de um ex-namorado que chega em casa, na casa da ex-sogra, porque o ex que morreu deixou coisas ali para trás, que ele devia recolher, e há um confronto, e há uma conversa entre eles dois. E ao mesmo tempo tinha lá, de novo de maneira também muito linear, assim, a cronologia da morte. Um sujeito que está na cama, aí eles são dados 3 meses de vida, e aí depois a gente entende que ele, ao invés de morrer no hospital, decide pegar um carro e tacar o carro na estrada. E aí isso foi filmado. Essa altura, ainda não existiam os textos todos, as cartas todas que estão no filme. Eu só sabia, e aí isso era muito mais para me criar problemas, assim, eu só sabia que 2, 3 coisas importantes que precisavam haver ali naquilo que eu estava filmando era o texto que eu falo no hospital, que é do Giovanni, de James Baldwin, que é o meu livro preferido e que é a coisa mais doída e o que eu sei de cor desde que eu estava com aquele cara, que a gente leu junto, e a gente foi para Paris por causa daquele livro. E que eu queria que tivesse a última coisa que eu de fato escrevi para esse ex-namorado, que foi justamente no dia do golpe. A essa altura ele já não respondia os meus e-mails há, sei lá, 4 anos. E aí em algum momento eu comecei a jogar um pouco com isso, sabendo que não ia ter resposta, e comecei a pegar algumas coisas que eu estava lendo e mandar para ele em forma de e-mail, como se fosse eu falando. Então, no dia lá do golpe, eu estava em São Paulo, mostrando o eclipse lá em outro lugar, e aí me lembrei desse delírio, desse sonho que o Raskolnikov tem no Crime e Castigo, do Dostoiévski, em que ele fala dessa peste, e aí aquilo que está ali no filme é o que eu escrevi para ele, essa peste que começa nas profundezas de São Paulo e se espalha pelo Sudeste, depois pelo Brasil todo mundo acha que é dono da verdade, e as pessoas começam a se matar, enfim. Isso tudo eu sabia que tinha que ter, e aí como isso tinha que estar em cena, eu tinha que filmar, e tinha que ter texto, tinha que ter roteiro. Mas esse era o roteiro. E depois, e isso era uma coisa mais até programática, assim, eu queria fazer um filme do jeito que eu vi alguns dos meus amigos fazer, que era fazer um filme de fato com as mãos, assim. Então eu peguei esse material filmado, mais os materiais antigos que eu tinha, e eu fiquei na ilha de montagem com um gravador, falando e testando coisas. E aí sim as cartas surgem no filme, mas tudo feito assim de maneira muito caseira, e aí eu ia testando, ia melhorando, escrevendo de novo, escrevendo no papel, falava, improvisava alguma coisa e virava texto, até finalmente ter o texto da troca das cartas todas, que no fundo é muito parecido com os e-mails originais que eram trocados entre ele e eu. Mas assim, sobre essa coisa de verdade, de ser enganado e tal, porque isso, assim, tem uma autoridade e uma assunção de verdade muito estabelecida no cinema, que é você supõe, né, que tudo aquilo que está sendo filmado aconteceu entre aspas, e tudo aquilo que está sendo dito só pode ser a verdade, né? Porque, enfim, vem essa voz de longe, do alto, né? Que porque vem desse lugar, só pode estar falando a verdade. E aí, assim, por mais que, de fato, a mim também não interessa enganar, mas eu gosto também da ideia de que se duvide o tempo inteiro do discurso, sabe? E aí eu acho que foi o processo de chegar nos textos finais, na palavra final do filme todo, para mim foi interessante por isso, assim, porque isso, como falei no começo, assim, eu não só gostaria que as pessoas duvidassem do que está sendo dito, mas eu gostaria que duvidassem da minha integridade como aquele que narra, sabe? Porque é isso, né? Porque no fundo quem narra sou eu mesmo, quem fiz sou eu mesmo, esse outro sujeito a quem eu deveria dar...
para quem esse filme é supostamente um filme de pedido de desculpas, não participou do processo e provavelmente nunca vai ver esse filme. Então quem estava no controle ali era eu mesmo, assim. E aí eu gosto dessa ideia de fabricar, inclusive, a minha resiliência, a minha isenção, a minha prostração, a minha imparcialidade. E é isso, eu acho que também volta um pouco àquele papo do teatro, assim, né? A gente assume que aquilo que está se vendo é verdade, porque afinal de contas, por que alguém colocaria uma câmera ali, naquele lugar, para filmar algo que não é verdadeiro? Logo, se filmou, se está ali, é porque é verdade. Eu gosto da ideia também de que se quebre um pouco isso, assim, sabe? Menos no sentido de enganar, e mais no sentido de um pouco que a gente estava falando no começo também, de relativizar um pouco a ideia de que esses filmes podem tanta coisa, assim, sabe? Não, esses filmes podem, no máximo, criar talvez uma ligeira excitação mental na maneira como eles aparecem, assim, né? Eu senti isso muito vendo o Antônio ontem, sabe? Eu tenho uma versão muito específica do que o filme é para mim e do que é a verdade ali. E aí eu acho que não é tão diferente assim também, né? Enfim, agora que chegou a galera, o debate vai ser estendido por mais meia hora. Quem chegou aí no fundo, que está de ressaca, pode fazer as perguntas. Por favor. Ok, vamos lá. O Vitor, inclusive, produziu, que o Rodrigo citou há pouco, produziu também o Arábia, está ali em cima, chegou agora pro debate. Estou entregando mesmo, estou dizendo. Ao contrário do que o Rodrigo disse, isso não é verdade, o debate terminou mesmo. Então, não era verdade.